Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu vou retomar as reflexões no livro de Marcos. Ali na playlist, eu fiz uma etapa de 6 vídeos e eu vou iniciar aqui uma nova fase com o tema O Ministério de Oração do Senhor Jesus Cristo. Aliás, procure lá na minha playlist que você vai ver que tem ali reflexões no livro de Efésios, livro de Marcos e livro de Romanos. Todas essas playlists, elas estão em andamento, estão em fase aí de construções. Marcos mesmo, eu tinha dado uma pausa, vou retomar, iniciar essa nova etapa, mas eu concluí toda uma etapa ali da primeira fase do livro de Marcos. São 6 vídeos e hoje eu vou dar início a uma nova etapa, uma nova sequência. Antes de iniciar aqui a reflexão, compartilhe o vídeo, comente, dê um like, nos ajude aí na divulgação desses vídeos. É uma forma de anunciar o Evangelho, de propagar o Evangelho de Jesus. Então vamos lá, vamos iniciar o vídeo nesse momento. O livro de Marcos é conhecido como o Evangelho dos Milagres. Comentamos nos vídeos anteriores que é um evangelho diferente, é um evangelho objetivo, é um evangelho rápido, apresenta ali o servo em ação. Nós vamos iniciar hoje, que é o vídeo de número 7, mas é uma nova etapa ali de reflexões no livro de Marcos, com o tema O Ministério de Oração do Senhor Jesus. Então, se você quiser conferir aí na Bíblia, é a partir de Marcos, capítulo 1, versículo 35 até o 37. Marcos 1, 35 ao 37. Que de madrugada, quando ainda era escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Então a gente vê aqui claramente o quanto o Senhor Jesus era dedicado no ministério dele, e principalmente no ministério de oração. O cansaço físico não impedia Jesus de orar. A gente vê isso claramente em Marcos 1,35. Quer dizer, era de madrugada, estava escuro, e Jesus vem ali de uma sequência de trabalhos. Com certeza ele estava muito cansado, mas mesmo assim ele orava. Sendo Deus, ele dedicava-se a esse ministério de oração, né? Jesus se levantou alta madrugada, pelo que o texto mostra, depois de um dia intenso de trabalho, e foi para um lugar deserto para orar. Às vezes é necessário a gente se retirar. Eu já vi muita gente criticando as pessoas que gostam de orar no monte, que gostam de orar num lugar mais reservado. Aí ficam tecendo comentários críticos, negativos. Mas a gente vê claramente na Bíblia a importância da oração no monte, da oração no lugar reservado, da oração, sabe, no lugar mais deserto, ali só você e Deus. É claro que tem algumas pessoas que exageram, né? Acabam transformando esse tipo de oração numa idolatria, quase numa, como é que diria, num amuleto, né? Aí também não. Todo extremo é perigoso, todo extremo não é legal. A gente tem que seguir a vida cristã, considerando sempre o equilíbrio. Mas é claro, na Bíblia, o texto bíblico, as narrativas bíblicas mostram claramente que a oração,
a consagração, esse momento de retiro é importante sim. Jesus nos dá o exemplo desse tipo de oração. E ali no deserto, ali, né, no local que ele foi orar, ele derramou seu coração em oração. Ele se quebranta, né, diante do Pai Celestial. Eu acho interessante, sim, essa oração, só você e Deus, porque, na minha opinião, não que as outras não sejam, mas ali é onde o cristão rasga o coração e ora com sinceridade. Eu penso que quando você está num lugar ali, só você e Deus, seja no monte, seja num lugar deserto, né? Seja até mesmo no quarto da sua casa, mas está só você e Deus, ali é a oração mesmo sincera. Você rasga o coração e fala com Deus, e fala com o teu Salvador. Jesus ensina isso aqui para a gente. Ele rasgou o coração, ele se quebrantou ali diante do Pai. Ele orou ali com toda a intensidade, né? Com toda a sua alma. Ele tinha plena consciência que não podia viver sem a comunhão com o Pai, por meio da oração. Então, o Senhor Jesus, né, que se fez homem, o Deus que se fez homem, ele, no ministério dele, não abriu mão de orar. Ele entendia a necessidade, a importância da oração. Então Jesus ele não mediu esforços para estar em comunhão com o Pai através da oração. Ele tinha plena consciência disso. Jesus entendia que a intimidade com o Pai precede o exercício do ministério. Jesus dava grande importância à oração. Então tudo que ele ia fazer, ele orava antes. É interessante isso para nós que somos da igreja, que somos líderes, a gente orar diante das decisões que a gente toma, que a gente reúne a liderança para tomar decisões, né? Para tomar decisões, é importante orar. E o modelo a ser seguido é o modelo do nosso mestre, do nosso líder, do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Sempre a oração, a intimidade com o Pai, né, precedia o exercício do ministério dele. Que tal se a gente colocar isso em prática radicalmente, né, diante de qualquer demanda da igreja, diante de qualquer ação administrativa, seja grande ou pequena, a gente colocar verdadeiramente essa ação, essa demanda diante de Deus, diante do Pai. É algo extraordinário e é algo exemplar através da pessoa de Jesus. Então a gente vê vários exemplos de oração do Mestre, de oração do Senhor Jesus. Jesus, ele orou quando foi batizado, por exemplo, ali em Lucas 3, 21. Jesus orou uma noite inteira antes de escolher os 12 apóstolos. Olha, uma decisão importante escolher os apóstolos. E Jesus orou antes. Porque diante de qualquer decisão, diante de qualquer ação administrativa ali no ministério dele, diante de qualquer atitude que ele ia tomar, diante das escolhas que ele ia optar, ele orava ao Pai. Então, em Lucas 6, 12, mostra que Jesus orou antes de escolher os apóstolos. Jesus se retirava para orar quando a multidão o procurava apenas atrás de milagres. É o exemplo de Lucas 5, 15 e 17. Ele orou antes de fazer uma importante pergunta aos discípulos, ali em Lucas 9, 18. Jesus orou também no monte de transfiguração, quando o Pai o colocou antes de ir para a cruz, em Lucas 9, 28. Ele orou antes de ensinar seus discípulos a oração do Pai Nosso, ali em Lucas 11, 1. Jesus orou no túmulo de Lázaro, em João 11, 41, 42. Orou por Pedro, antes da negação, em Lucas 22, 32.
Orou durante a instituição da ceia, em João 14, 16, 17, 1, 24. Orou lá no Getsêmani, Marcos 14, 32, 39. Orou na cruz, Lucas 23, 34. E também após a ressurreição, Lucas 24, 30. Hoje, ele está orando por nós. É interessante a gente entender que Jesus continua orando, ele está intercedendo por nós. Em Romanos, no capítulo 8, 34, deixa claro que Jesus é um eterno intercessor, né? Ele continua orando por nós, orando pela igreja, orando pelos seres humanos. Hebreus 7, 25 também mostra que ele continua orando. Um mestre tão comprometido à oração não pode ter servos descomprometidos com ela, com a oração. Então Jesus é o nosso exemplo de oração, é o nosso exemplo de intimidade com o Pai através da oração. É o nosso exemplo, é o nosso modelo também nessa área. Diz um escritor conhecido aqui no Brasil que um servo sem oração é um servo sem Cristo, inútil, na estrada da destruição. Quando há pouca oração, a graça, a força, a paz e a esperança são escassas. Se Jesus, que era santo, inculpável, puro e apartado dos pecadores, orou continuamente, quanto mais nós que somos sujeitos à fraqueza. É verdade, a gente comentou um pouco atrás sobre isso, né? Jesus, que é o Mestre, o Senhor, é o Deus homem, ele orou intensamente, ele não perdia tempo, não perdia oportunidade também para orar, quanto mais nós. Se ele foi encontrado necessitando orar em alto clamor e lágrimas, em Hebreus 5, 7 mostra isso, quanto mais nós devemos clamar por nós, que ofendemos a Deus diariamente de tantas formas. No dia a dia a gente erra demais, a gente falha demais. Erra no falar, no olhar, no analisar. Então a gente tem mesmo que pedir perdão a Deus todo dia, orar todo dia, falar com o Pai todo dia. Nós devemos orar com mais empenho, se quisermos ter comunhão com o Pai. Devemos orar com mais fervor, se quisermos fazer sua obra. Trabalho sem oração é presunção. Sigamos as pegadas do nosso Mestre. É o nosso Mestre Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É o exemplo de oração, de intimidade com o Pai, de trabalho em comunidade, na coletividade, no colegiado, porque a triunidade em si mesma se tornou uma comunidade. Deus em si mesmo quis agir em comunidade, que é através da triunidade. Que seja exemplo para nós, que seja exemplo para nós líderes, nós pastores, nós enquanto cristãos. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.